Olá pessoal, eu sou a Auriali Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 8ª temporada e mais de 100 episódios já passaram aqui com brilhantes profissionais que contaram suas histórias de CS, de CX, de jornada, de transformação digital, liderança. Vários temas muito importantes para você se manter atualizado, não só como profissional, mas você como empresa também aprimorar ainda mais a experiência de seus clientes, de seus alunos, de seus pacientes. Muito importante. Então, eu te convido a seguir os nossos canais do podcast Comitê de Clientes, tanto no YouTube quanto no Spotify, e também as redes lá do Portal Customer, que nós temos hoje mais de 1.000 artigos publicados em nosso canal, como principal canal de experiência do cliente do nosso país. E eu te convido a seguir nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e também lá no Face para não perder nenhuma notificação. E se você desejar também se cadastrar na nossa mala direta para você receber com maior comodidade todos os destaques da semana em seu e-mail que encaminhamos todos eles para vocês. E agora, para você conhecer um pouco mais sobre o nosso propósito de conectar pessoas, empresas e propósito, eu te convido a assistir uma vinheta bem rápido e já voltamos aqui. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora estamos de volta e eu tenho um patrocinador especial da temporada, que é a NICE, líder de soluções em tecnologia para transformar a jornada fluida e coerente dos atendimentos e da experiência de seu cliente. E para você conhecer um pouco mais sobre esse líder de mercado que está nos apoiando aqui no podcast, eu te convido a assistir uma vinheta rápida para você se aprofundar neste assunto e já voltamos aqui com o nosso convidado especial do dia. NICE CX1. A solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora estamos de volta aqui com o nosso convidado com um tema muito importante, muito relevante para nós consumidores, para nós pacientes. Um tema de extrema importância, mas antes de entrarmos neste contexto, eu vou convidar a ele para se apresentar e contar um pouquinho mais da sua trajetória profissional. Muito obrigada, doutor, por estar aqui hoje. É uma honra te receber no podcast Comitê de Clientes. E para que as pessoas te conheçam, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional. Seja muito bem-vindo ao podcast Comitê de Clientes. Bom, antes de nada, muito obrigado pelo convite. Eu queria que você, por acaso, tirasse o doutor da nossa conversa. É hábito. Meu nome é Fernando Pedro, eu sou médico de formação. Durante 15 anos da minha vida, exerci a medicina frente a frente com o paciente. E há 12 anos eu estou na área de gestão. Então eu trabalho na Mil, sou responsável pela área clínica da Mil e respondo por toda a parte de relacionamento com rede, com o prestador, que são quem entrega o nosso serviço para os nossos clientes, né? Para os nossos usuários. Os nossos usuários. E importante muito, nós falamos de jornada, de experiência do paciente, de experiência do colaborador também. E como que é estar hoje numa empresa como a Mil, de tanta relevância para o nosso mercado, proporcionando saúde e experiência para esses pacientes? Olha, é um desafio muito grande, mas é uma recompensa de propósito também muito grande, né? Quando eu era médico assistente, eu era capaz de atender um paciente por vez. Hoje, na operadora, a gente consegue beneficiar milhões em todo o território nacional. Então, profissionalmente, realmente é muito satisfatório, é extremamente... A satisfação pessoal é muito grande de você realmente contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para aqueles que utilizam o seu sistema. É muito bom. Perfeito. E hoje, como médico, né, a valorização da jornada médica, a jornada do paciente, ela está cada vez mais em voga. O próprio consumidor brasileiro, né, falamos isso em outros episódios, ele foi comprovado um dos mais exigentes do mundo. E como é estar em uma operadora e cuidar de tantas vidas, com tanta primazia e cuidado com cada ponto da jornada de experiência desse cliente? Esse é um ponto super relevante, né? Na operadora, a gente tem várias jornadas. Estava conversando há pouco aqui, especificamente, a jornada que meu time toma mais conta
é a jornada clínica. Tem a jornada do usuário, quando ele precisa de um prestador, quando ele precisa, a jornada do acesso ao sistema de saúde, né? Quem tem é um membro da AMIL, ele, quando precisa de um serviço de saúde, ele tem que ter o acesso. Então, um dos pontos principais é a gente garantir esse acesso. E uma das coisas que a gente revisita continuamente não é simplesmente garantir qualquer acesso, mas aquele acesso que solucione a condição clínica do paciente de maneira mais eficiente, no menor espaço de tempo. Acho que um exemplo que eu sempre utilizo é um paciente, por exemplo, que tem um familiar que está em tratamento de um câncer de mama, que é um dos cânceres mais comuns que existe, né? Quem está em tratamento de câncer de mama, ou quem tem um familiar em tratamento de câncer de mama, na verdade ele não quer 20, 30 oncologistas. Ele quer um oncologista que realmente tenha expertise, que consiga atender num tempo adequado e consiga realmente garantir que ele tenha a melhor evolução daquela doença. Então esse é o nosso grande desafio, juntar quem precisa com quem tem a expertise de tratá-lo no tempo adequado, no momento certo, para que realmente a experiência, essa linha do cuidado, né, seja realmente, enderece e traga valor para o paciente. Exato, e você comentou, né, hoje existe a persona paciente, a persona familiar, o parceiro que vai atuar, o médico que vai atuar, existe todo um ecossistema em torno para que isso flua de uma forma satisfatória. E como que é consolidar tudo isso no dia a dia? Um dos nossos valores é o relacionamento. Então, na verdade, você tem que pegar essas pontas e fazer a conexão dessas pontas, né? Uma das coisas que a gente conversa bastante com o time, a nossa área é uma área de conexão. É uma área que eu conecto o paciente com o prestador, eu conecto o prestador com outras áreas da operadora e assim por diante. Montando essas peças desse quebra-cabeça, que a gente realmente consegue fazer que a jornada, num momento, às vezes, de muito sofrimento para o paciente, de muito sofrimento para a família, que ela seja uma jornada o menos estressante possível. É a gente garantir que um paciente, um usuário, quando ele tem uma situação de saúde, seja ela das mais graves, seja ela das menos graves, que ele se foque exclusivamente na sua condição de saúde, que todo o resto, a operadora consiga resolver para ele. Essa o que a gente se propõe. Ser uma fonte de confiança para quando o usuário necessitar de um atendimento à saúde, a gente contribua para que ele tenha a melhor jornada possível. E como você hoje metrifica dentro de casa para que isso aconteça, né? Quais são os dados ali que você faz a gestão, lógico, sem entrar em dados numéricos, claro, sigilosos, mas quais são esses insights para acompanhar e garantir que isso está acontecendo no dia a dia das pessoas? São 4 pilares principais. Primeiro é a satisfação do cliente, né? Que é o NPS. Então a gente tem que garantir que esse paciente ele realmente encontrou valor naquilo que ele procurou. O segundo, esses 4 pilares de iguais importância. Eu estou usando uma ordem aqui que, do jeito de organizar o meu pensamento, talvez fique mais fácil, mas eles têm igual valor. Então, primeiro, a satisfação do paciente. O segundo, a melhora da saúde da população. Poxa, vamos pegar o exemplo do câncer de mama. Apesar de ser um exemplo que gera tanto sofrimento, eu acho que ele é muito elucidativo nesse caso. O que a gente mensura é o quanto a gente está contribuindo para que os pacientes, ou as pacientes, no caso, né, tenham um diagnóstico mais precoce. O quanto a gente está contribuindo para o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, ele seja abreviado. O quanto nós estamos contribuindo para que os pacientes, após o tratamento, tenham menos sequelas, eu tenho uma reabilitação mais rápida. Então, é a condição de saúde da doença. De saúde da população, perdão. O terceiro é a satisfação do prestador. Porque especificamente, eu não boto a mão em nenhum paciente. Eu, especificamente, não indico uma quimioterapia ou uma radioterapia, mas eu trabalho para que quem indica isso tenha as melhores condições de trabalho. Então, eu preciso a satisfação também do prestador. Até porque o prestador, a satisfação dele, ela é medida sob várias óticas. A facilidade que ele tem para solicitar um exame, a rapidez que ele consegue oferecer o seu serviço ao paciente e assim por diante. Então, esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar é que a gente realmente garanta tudo isso com uma eficiência do sistema. Que, na verdade, esse pilar ele é mais uma consequência, é o pilar financeiro. Né? O quanto a gente consegue fazer isso num preço que seja mais acessível para uma maior parte da população. E a gente está falando aqui de uma operadora que atende uma gama de clientes muito grande. Sim. Desde clientes que têm acesso a hospitais
quaisquer hospitais de São Paulo, até clientes que têm os planos com uma rede de hospitais verticalizados, de hospitais da própria operadora. Então a gente precisa garantir essa equidade para todos essa jornada clínica através desses 4 pilares. Muito importante. E isso traz uma maturidade de negócio muito enfática, porque ele está balizado tanto na jornada interna, quanto na jornada externa, quanto dados numéricos, quanto balizados em estratégias, de fato, que vão tomar a melhor decisão para o negócio, que vão direcionar o negócio, não em cima de achismo, mas de dados empíricos, estudados, metrificados. Isso traz uma maturidade para o negócio muito importante. E na sua visão hoje, quando nós falamos de experiência na jornada médica, na jornada do paciente, quais são hoje as tendências que você enxerga para este mercado? Acho que o primeiro ponto é que a gente está constantemente revendo essas jornadas. Porque o ambiente, o cenário externo, ele está em constante mudança. Então eu vou dar um exemplo para você do autismo, né? A gente tinha uma população de autistas que a gente oferecia um cuidado. Poxa, o desenvolvimento de terapias de autismo, o desenvolvimento de modelos de tratamento, o diagnóstico cada vez mais precoce faz com que a gente realmente tenha que constantemente revisitar essa jornada, constantemente estar em contato com os prestadores. O que realmente nos direciona é a proximidade com o prestador e a proximidade com o paciente. É muito importante, e a gente tem isso muito claro, que dentro do escritório, no ar-condicionado, poxa, a gente pode fazer os melhores PowerPoints. Mas só quando a gente realmente se aproxima do paciente, se aproxima do prestador, que a gente vê a história por trás dos números. Então, o que realmente nos guia é a gente, claro, ter os nossos dados, ter as nossas informações internas, mas também o que a gente recebe, vamos dizer assim, do ambiente externo, né? Dos pacientes, dos prestadores, a própria regulamentação da ANS, as informações, as leis que saem do nosso congresso, tudo isso baliza e direciona para que a gente está sempre revisitando. Alguns modelos que nós tínhamos de jornadas de 2018, 2019, quando a gente revisita, poxa, algumas coisas fazem sentido, outras não fazem mais. Então é essa atualização constante, essa revisão que é o principal driver nosso. E um dos pontos que você tocou é importante, né? A tecnologia, ela vem avançando muito e, consequentemente, tratamentos e também o conhecimento do paciente também com a digitalização. Ele também tem um acesso a tudo isso e até os direitos dele como consumidor de uma forma muito mais ampla. Isso traz uma responsabilidade para as empresas também maior de prestar um serviço de qualidade, porque ele é um consumidor mais exigente, né? Perfeito. Eu vim do mundo, trabalhei 8 anos no DASA, né? Então conheço muito bem um pouco dessa jornada, não da ótica clínica, obviamente, né, porque minha formação é outra, mas muito sobre essa jornada e a importância que tem todo esse elo de cuidado com o paciente. Isso é fundamental e traz uma diferenciação de receita muito grande para a companhia, né? Independente de estarmos falando de saúde, é uma empresa que ela tem uma finalidade que tem que prestar contas ali para os acionistas também. Então, todo esse ecossistema, ele precisa estar condizente, mas sem perder a essência de trazer uma saúde acessível, que está dentro dos pilares e é muito forte, né? Eu vivi isso na prática do outro lado, que é muito forte dentro do grupo ali. E hoje, como que você entende, né, a maturidade desta experiência, né? Falamos sobre tendência, mas você entende hoje que todo esse ecossistema está maduro para tudo isso? Ou ainda temos muita oportunidade, temos um longo caminho? Qual que é a sua visão ali sobre isso? Eu acho que a gente está mais maduro do que há 5 anos atrás, menos maduros do que 5 anos para frente, né? Essa é uma jornada, é uma maratona. Na verdade, acho que mais uma maratona, é uma corrida sem fim. E eu vou te dar um relato, quando a gente fala da história da telemedicina, tá? Eu estava na Mil quando durante a pandemia, nós lançamos a telemedicina. E aí, quando nós lançamos, a ferramenta era uma ferramenta que permitia o atendimento, mas hoje, quando a gente compara 3 anos depois, poxa, como é que os pacientes tinham um NPS alto com aquela telemedicina tão diferente da que a gente oferece hoje? Muito. Né? Então, esse é o ponto. Essa maturidade, eu ia usar um pleonasmo aqui, mas ela vai se desenvolvendo. E um ponto que eu acho muito sensível é a gente ter a humildade e a capacidade de aprender com os pacientes
e de aprender com os prestadores. E essa troca é muito importante, né? É interessante que, às vezes, do ponto de vista de medicina baseada em evidência, tem algumas coisas que são muito claras, muito evidentes. Mas a gente precisa contribuir para que o paciente também enxergue isso. Contribuir para que o médico também enxergue isso. Como? Através de dados, através de fóruns, através de divulgação, canais de comunicação. A gente tem a responsabilidade de também, e aqui sem querer ser arrogante, de contribuir para a educação dos nossos pacientes, contribuir para a educação dos nossos prestadores. A gente enxerga também o médico ou o prestador como um cliente. Sim. Porque ele divulga a minha marca, ele influencia o meu consumidor final, né? Então, a gente tem feito alguns fóruns para trazer o nosso cliente para dentro de casa. Como é que funciona uma operadora, quais são alguns dos nossos processos, como é que funciona a operadora, quais são alguns dos nossos processos, como a gente pode colaborar para algumas coisas que eles consideram oportunidade, mas que para a gente, por outro lado, aqui é risco. Então, essa troca é muito importante e essa troca que garante a maturidade, né? A empatia, é você realmente ter a capacidade de entender sobre a ótica do outro, o que você pode fazer e mais, quando você não pode, como é que você comunica isso? Sim, a transparência. Isso é um ponto muito importante. A gente tem uma central de autorização por onde passam todas as solicitações, tá? Você falou que você trabalhou no DASA, deve ter acontecido alguma vez, e aí, por favor, não precisa falar o nome da empresa, mas algumas situações que o cliente foi lá para fazer uma série de 4, 5 exames, quando passou, um foi negado. Ou porque não era coberto pelo rol, ou porque não era coberto por aquela unidade, ou porque... Nós, como operador, a gente tem a responsabilidade de nos esforçar ao máximo para informar aquele cliente. Porque quem dá a negativa para ele na ponta, a maioria das vezes, não é a operadora, ou é o médico, ou é o prestador. Então, essa nossa responsabilidade, essa é uma maturidade que a gente está trabalhando muito forte de como a gente se aproximar do cliente para falar, olha, esse exame foi negado. Na verdade é o seguinte, seu exame não foi autorizado por uma situação A, B ou C, vai ser daqui 3 dias, ou por favor, dirige-se a tal laboratório, ou faça contato com tal canal, porque é muito importante que o cliente ele tenha a visão, o porquê aquele procedimento foi postergado, ou foi autorizado e assim por diante. Você trouxe pontos muito importantes que são fundamentais hoje para qualquer empresa, que é o relacionamento muito próximo com todo o seu ecossistema, seja o seu prestador, seja o seu parceiro de negócio, seja o seu cliente final. E esse é um ponto muito importante que eu sempre destaco aqui, não só para esse segmento, mas para todos os segmentos. Ouvir o que o consumidor está trazendo para você na ponta, para suas tomadas de decisão, lógico, né, estando alinhada ali todo ao target do negócio, chancelado por números, mas ouvir o que esse consumidor está trazendo para você, e ainda mais na área da saúde, que estamos lidando com muitas vezes momentos muito sensíveis, né? Existem, né, dificuldades ali, clusters de doenças segmentadas, mas por praxe são momentos muito latentes, são momentos pré-operatórios, muitas vezes ou pós-operatório, ou uma mãe ou um filho que está cuidando de um pai. Então, ela é uma jornada que ela tem um elo sentimental muito mais profundo do que quando a gente fala em alguns outros segmentos, né? É uma questão de vida existencialmente. Isso traz uma responsabilidade ali, como você diz, setor de autorização, não só para esse setor, mas para todos os outros setores, muito diferente. E o consumidor, ele valoriza isso. Ele sabe quais são. E hoje ele vai para uma rede social, ele coloca a opinião dele muito abertamente, né? Hoje o consumidor ele não tem barreiras, dependendo do segmento, ele não tem barreiras, né? Então, quando uma marca traz, de fato, isso na essência dela, que ela tem essa prerrogativa de já ser próxima, isso é muito benéfico, isso faz muita diferença. E de todas as áreas, não é só uma área que está ali no atendimento, ou que está, de fato, ligado, mas que todas as áreas precisam ouvir esse consumidor hoje. Perfeito. É muito importante que a gente realmente... E a gente pode se colocar próximo do cliente de várias maneiras. Então, através do aplicativo, através do call center, através de vários outros canais. E você colocou um ponto que eu acho muito sensível. É assim, você tem o paciente quando ele é hospitalizado, quando ele está numa condição, mas você tem a recuperação. Então, poxa, um paciente teve uma fratura de fêmur, depois ele vai fazer toda a recuperação. Caramba, para onde que eu vou? Como é que funciona? Essas preocupações que quando você se coloca numa fonte confiável de informação, você consegue reduzir essa ansiedade, você consegue reduzir essa preocupação, e aí sim é onde você endereça
a principal problema do paciente, que é, poxa, tem alguém que está monitorando para que eu tenha a melhor reabilitação, a melhor recuperação e assim por diante. É desafiador, mas eu acho que isso é a beleza do negócio, né? Como você consegue, de fora, através dos outros, contribuindo para os outros, para modificar ou contribuir para uma condição de vida mais saudável das pessoas, né? Exatamente. E tudo isso é experiência, está ligado à experiência do paciente e à experiência do médico, né? Você trouxe muito também sobre a questão do médico. Então, o médico parceiro, ele também precisa ser muito bem assistido, muito bem cuidado para que ele possa cuidar de mais vidas, né? E conta um pouco esse elo de estratégia com este parceiro que ele é vital nesta cadeia de produção, né? Nós falamos muito do paciente, mas tem uma entidade ali que é o médico no meio desse caminho. E que, assim, é tão importante quanto o paciente, né? Hoje a gente tem uma ferramenta que a gente consegue dar identidade para o médico, né? A gente fala de personas, né? Dos pacientes e tal, personas também do médico. A gente não pode tratar, eu sou ortopedista de formação, né? Então a gente não pode tratar todos os ortopedistas de São Paulo como se todos eles tivessem a mesma qualificação, todos eles tivessem o mesmo modelo de relacionamento com o paciente, todos eles atendessem o mesmo tipo de público. Poxa, esse é um erro muito importante. Então hoje a gente tem uma ferramenta que a gente consegue criar uma identidade para cada prestador. Não apenas baseado na localização ou no tipo de público que ele atende, mas inclusive com alguns resultados clínicos, com alguns resultados de satisfação do paciente e assim por diante. Através disso, a gente transforma em clusters. E aí, antes dessa informação ser divulgada em qualquer fonte interna da operadora, a gente chama o médico para ver se ele concorda com aquilo ali ou se ele tinha visibilidade. Essa foi uma mudança muito importante. O quanto esses dados contribuíram para a educação do médico ou até para ajudá-lo a melhorar a performance. Aqui não quer dizer que a performance dele era ruim. Significa que ele tinha algumas oportunidades, alguns concordavam, outros não, mas a grande maioria sim, que ele tinha algumas oportunidades de melhorar o score dele. E aí, baseado nisso, a gente criou então uma rede preferencial. Tá? Hoje o cliente A1000, ele tem uma rede preferencial. Não significa que são médicos melhores, não significa que são médicos... quem não está na rede preferencial é um médico ruim, não significa nada disso. Mas significa que esses médicos, quando a A1000 tem um paciente que precisa de um tratamento específico, isso geralmente está ligado à alta complexidade, esses são os médicos que eles estão mais próximos da nossa linha de cuidado. Que eles estão mais alinhados com o que a gente entende. Na verdade é o seguinte, essa é uma cocriação, né? Não fomos nós que criamos junto com os médicos, mas essa cocriação para trazer mais valor para um paciente numa condição clínica de tão alta complexidade, né? Como câncer, cirurgia bariátrica, cirurgia de coluna, autismo e assim por diante. E você trouxe uma prerrogativa ali de metodologia muito importante, que com certeza transformou o negócio como um todo, de cuidar dessa entidade médico e dar subsídios para ele. Quando você dá subsídios a um profissional, como você comentou, você dá chancela ali de oportunidades para ele se aprimorar também. E todos nós temos elos que podemos aprimorar do ser humano, nós aprendemos todos os dias algo novo. E isso é fabuloso quando a empresa tem esse cuidado na jornada do colaborador, para transportar também que aquele profissional ele vai estar melhor capacitado para qualquer tipo de situação. E a informação, ela vale ouro nesse momento. Isso é muito importante. E clusterizar tudo isso também é fundamental para ser assertivo. Um dos pontos que você trouxe no começo da nossa conversa é ser assertivo na indicação. Porque o paciente, ele quer ali, um dos pilares que você trouxe é ter o tratamento iniciado o mais rápido possível. E quando você tem isso, você já é aquele profissional que vai cuidar de você da melhor forma. E você vai ali, porque tem a chancela de confiar, não só na metodologia da A1000, mas de tudo isso que foi co-criado junto com os próprios médicos. Esse é o ponto. A gente tem, eu estou batendo o braço aqui, desculpa, mas a gente tem uma janela de oportunidade. A gente não pode desperdiçar essa janela de oportunidade, né? Entender do paciente como cliente, mas em qualquer tratamento você tem uma janela de oportunidade. É nessa janela que você realmente pode contribuir para que seja feita a melhor escolha para o paciente, de acordo com aquilo que ele espera. E só um ponto aqui, esses médicos, a maioria deles são médicos que têm um contrato, eles são terceiros. Então, eles não são nossos colaboradores, eles não atendem só a nós. Eles atendem outras operadoras, atendem às vezes no setor público. E aí tem uma outra coisa que me enche muito de orgulho.
Quando a gente compartilha esses dados com os médicos, que são a nossa linha preferencial, a gente não está compartilhando para que ele melhore o atendimento dele só para os pacientes A1000. Eu estou contribuindo para ele aplicar para os pacientes de qualquer outra operadora, para o serviço público ou para o serviço privado. Ou seja, assim como outros parceiros devem fazer, a gente está contribuindo para que o sistema funcione melhor, não só para os meus usuários, para os usuários do sistema público, do sistema privado. Essa é a beleza de você. Você falou assim, poxa, como é que é? É um desafio, mas a recompensa como cidadão, a recompensa como médico, ela é muito grande. É muito grande. Isso está alinhado de novo aos propósitos de melhorar toda a acessibilidade de saúde da população. Isso é um pilar muito brilhante para nós, para mim como cidadã, como usuária também da saúde e da A1000 também, mas muito obrigado, realmente é um trabalho fabuloso e nos mínimos detalhes, né? A gente nota que quando você está falando cuidado com o paciente, cuidado com o médico, cuidado com o prestador, a metodologia aplicada, sempre com muito carinho, muito embasado, realmente parabéns por toda essa metodologia, por todo o carinho que você transforma a saúde do Brasil. A gente sabe que não é fácil, é desafiador, mas parabéns por toda essa trajetória. Eu e um time grande lá, eu sou mais um no meio de um exército e tal, mas muito obrigado. A gente trabalhou muito para chegar onde a gente está agora. Olhando para trás, a gente viu que a gente fez bastante, mas olhando para frente, a gente sabe que também muito ainda a fazer, porque hoje uma empresa de saúde ela é comparada com qualquer outra empresa que oferece serviço, né? O nosso aplicativo é comparado com qualquer outro aplicativo. Então, essa constante evolução, esse caminho aí mostra que o desafio é enorme. O desafio é enorme, mas é extremamente gratificante. Isso é recompensador. Dá para sentir no brilho do seu olhar. Quem está nos ouvindo aqui não pode ver, mas quem está assistindo no YouTube pode ver o brilho no seu olhar quando você fala sobre os pacientes. Realmente é diferenciado. Muito obrigado, Fernando, por estar aqui compartilhando. E eu te convido às considerações finais aqui para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Bom, mais uma vez agradecer pela oportunidade aqui de falar com os seus ouvintes e dizer que, de novo, né, o que a gente trabalha fortemente é para ser uma fonte confiável para quem precisa do nosso sistema. Quando você que está aí do outro lado nos escutando, quando você tem uma condição clínica, um paciente com um diagnóstico de uma úlcera, um paciente com um diagnóstico de uma lesão ortopédica, uma lesão de ligamento cruzado, o que for, o que você quer? Poxa, eu quero um médico de confiança que consiga resolver. Às vezes você tem esse médico de confiança porque um parente te indicou tudo. Às vezes você não tem. E aí o que a A1000 precisa se colocar é como realmente garantir essa assertividade na procura com um time de prestadores alinhados com o nosso princípio para entregar realmente aquilo que é o nosso bem mais precioso, que é a saúde. Então, acho que a gente está caminhando, tenho confiança que a gente está caminhando forte nessa missão. Temos muito parceiros juntos conosco. Mas o trabalho não tem fim. A saúde ela vai sempre precisando, exigindo mais de nós e a gente tem que garantir que a gente entregue isso para cada vez mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigada. Poxa, eu que agradeço. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Novamente, eu te convido a seguir todas as nossas redes sociais. E esse foi um tema de extrema importância que falamos aqui da jornada médica, jornada do paciente. Eu vou deixar todas as informações do Fernando, né, para você seguir também. E as informações da A1000 aqui para você conhecer mais sobre todo esse ecossistema de saúde. Mais uma vez, eu sou Auriali Voidella e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.